continuando, podemos botar aí uma questãozinha do Enem? Questão do Enem na tela, agora sim, Enem 2015, último Enem, vamos lá. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, lembra, você tem que saber o enunciado, a que parte histórica o enunciado estaria falando. Então vamos já identificando sobre que assunto o Enem quer perguntar para você nessa questão. Nós estamos falando de justiça eleitoral em 1932. Opa! Se você parar para pensar, você vai estar dentro da chamada Era Vargas. E essa Era Vargas ela vai começar em 1930 até 1945, é a chamada Era Vargas. Então, Vargas, em 1932, vai criar a Justiça Eleitoral. E ele diz, como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral, incentivada pela Revolução de 30, tá certo? Lembrando que tem muitos historiadores que consideram 30 um golpe, tá? Tem uns historiadores que dizem que foi uma revolução e tem outros historiadores que dizem que foi um golpe. Aí é um confrontamento dentro da historiografia brasileira. Professor, o que é essa palavra historiografia? É a maneira como os estudiosos estudam a história. Uns têm uma opinião, outros têm outros, e há um confrontamento de ideias. Então tem muitos historiadores que dizem que em 30, quando Vargas entrou, foi um golpe. Outros historiadores chamam isso de revolução. Tá certo? Só lembrando, vocês têm que lembrar o que veio antes de Vargas. Professor, quando é que começa a República Brasileira? Tá? A República Brasileira vai começar em 1889. E até 1930, ela é chamada de Primeira República, também chamada, antigamente, de República Velha. Onde mandava quem? Mandavam os coronéis. Lembra, você estudou lá no seu fundamental, a política café com leite, São Paulo e Minas Gerais, os barões do café. Isso, exatamente. Veja como você está lembrando de tudo. Veja, seu estudo não é em vão. Então vamos lá. Sua criação foi um grande avanço, continuando a leitura do enunciado. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem um aval de um órgão teoricamente imune à influência dos mandatários. E aí ele diz, Taylor, M. Justiça Eleitoral, é de onde foi tirado esse texto, tá certo? Então vamos ver o que ele pede no próximo slide. O que o Enem vai pedir é o seguinte, e aí você tem que entender a pergunta. Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Ei, vamos entender? Espera aí, professor, eu li e no Enem vai acontecer isso. Você lê e não entende nada. Aí você volta, concentra e lê de novo devagarinho. Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada, ou seja, a Justiça Eleitoral criada em 32, teve que papel? Então, o Enem está te perguntando sobre um assunto. Justiça Eleitoral, as eleições, como é que funcionavam? Olha, aí você tem que entender como é que funcionava, e volta para mim agora, você tem que entender como é que funcionava a Justiça Eleitoral no Brasil antes de 1930. E como é que funcionava, professor? Aí vem para cá. Nós temos, antes de 30, a primeira Constituição republicana, segunda do Brasil e a primeira da República. E o que é que essa Constituição trazia em relação às eleições? Primeira coisa, voto dito de universal. Só que detalhe, olha para mim, olha para o quadro, eu botei universal entre aspas. Por quê? Porque nessa época só votava homem maior de 21 anos e alfabetizado. Professor, mulher não votava nessa Constituição aqui não? Na República? Não. Lembra, mulher só vai votar exatamente a partir de 32, a partir dessa Justiça Eleitoral. Então você está querendo dizer o seguinte,
que foi Vargas que permitiu o voto feminino, foi por pura pressão e interesse. Mas foi ele, tá certo? Então veja, voto universal, mas só votava homem maior de 21 anos e alfabetizado. E a outra coisa esquisita, o voto era aberto. Professor, o que é um voto aberto? É aquele que não é secreto. Ou seja, você tinha que dizer o nome do candidato para todo mundo ouvir em quem você votava. Esse era o problema, porque esse voto aberto vai dar abertura para vários tipos de falcatruas eleitorais, vários tipos de fraudes eleitorais. Você tinha aqui, só para citar, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, o voto de cabresto, ou seja, o coronel que controlava seu curral eleitoral. Nós tínhamos o voto bico de pena. Como é isso, professor? O cara estava sentado lá na mesa, nessa época, ele marcava a votação. Você dizia o nome do candidato, ele marcava. E aí, quando o cara chegava e dizia, olha, eu vou votar em Francisco. Vamos supor que eram 2 candidatos, Francisco e José. Eu vou votar em Francisco. Ele marcava onde? No José. Ou seja, marcava no candidato de quem? Do coronel. Era o chamado voto bico de pena. E bico de pena, porque naquela época não tinha caneta, então ele melava a tinta lá, a pena na tinta e marcava. Ainda tinha voto de pessoas. Quem não já viu num livro de história, né, aquelas charges nos jornais da época, esqueletos se levantando e entregando seu título para alguém que vai votar, um coronel, ei, vote no meu lugar. Então, essas fraudes eleitorais é o que a questão está falando. Quando Vargas vai criar a Justiça Eleitoral, ele vai instituir basicamente, e isso vai estar na Constituição de 34, porque depois da Constituição de 1891, Vargas vai criar uma Constituição em 1934. E nessa Constituição de 1934 vai estar algumas coisas para tentar moralizar isso. Primeira coisa, voto secreto. Sério, professor? O voto aberto deixa de existir, vai começar como é até hoje o voto secreto, e isso vai eliminar essas fraudes eleitorais. Vai dar o voto feminino, vocês mulheres, foi bem aqui. O voto feminino também vai estar junto com essa justiça eleitoral. Os direitos trabalhistas, por isso que Vargas era tão amado naquela época, considerado o pai dos pobres, mas sinceramente, depois também chamado de mãe dos ricos, tá certo? Vargas era aquela coisa, alguns amam, alguns odeiam. Então tudo bem. Direitos trabalhistas que tanto foi pedido durante essa república, essa primeira república, lutaram, greves, enfim, várias coisas que aconteceram durante a primeira república, Vargas, sabiamente, ou seja, para conquistar o povo, cria os direitos trabalhistas. O seu salário mínimo, a sua carteira assinada, vai estar tudo aqui nesse pacote. Porque é bonzinho? Vamos voltar para a questão. Então vamos agora, com base nisso que eu expliquei, vamos ver se a gente resolve a questão. Olha como ficou fácil. Questão do Enem, ano passado, último Enem. Olha que coisa simples. Bata o olho aí nas questões, nas opções. Vê se você não é capaz de, agora com essa explicação bem simples, resolver. O que é que essa justiça eleitoral veio fazer quando Vargas criou essa justiça eleitoral? Olha a letra B. Olha a letra B. Combater o quê? As fraudes sistemáticas nas apurações. Ou seja, com essa justiça eleitoral, todas essas falcatruas, o cara não vai mais falar em quem vai votar. Então isso daqui, essas fraudes eleitorais, vão ser combatidas com essa justiça eleitoral. Então se você olhar, a letra B é a letra que se insere dentro do contexto da questão. Professor, letra A, vamos analisar item por item, ver o erro. Implementou o voto direto para presidente. Não. Essa Constituição já trazia voto direto para presidente. Então não é essa que vai implementar. Alterou as regras, letra C, para as candidaturas na ditadura. Como é que você vai ter regras para ditadura?
Não existe numa Constituição regras para se fazer uma ditadura. Tá certo? Letra D, impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. Você não tem, dentro de uma Constituição, impulsionar denúncias para corrupção. Não há um artigo que trate isso dentro de uma Constituição. E letra E, expandiu a participação com o fim do critério censitário. Ei, pergunta, sabe o que é censitário? Olha para mim, sabe o que é censitário? Você lembra? Na história do Brasil já existiu um voto censitário. E eu vou te dar uma dica para você nunca errar. A primeira Constituição do Brasil, aí a gente vai para o cantinho aqui. A primeira do Brasil foi essa. Dom Pedro I, ainda é na época do Império. Dom Pedro I foi quem fez essa Constituição. E adivinha, o voto nessa época era o quê? Esse tal de censitário. Mas só teve voto censitário nessa Constituição. Professor, você não me respondeu ainda o que é censitário. Olha para cá, deixa eu fazer esse símbolo para você entender. O símbolo do dinheiro, ou seja, é o voto que quem tem direito a votar só é o cara que tem dinheiro. Então, esse voto censitário, ele se acaba quando é feito essa Constituição. Ele só vai existir na primeira Constituição do Brasil, que é a do Império. Na segunda, que é a da República, que é a primeira da República, já não vai existir mais. O voto vai ser o quê? Universal, se é o que universal, entre aspas. Então, lembra, censitário só é o voto que só vota quem tem dinheiro. Só teve em qual Constituição? 1824. Uma última coisa, olha para mim. Você sabe o que é uma Constituição? Olha para mim. Não perde o foco da meada, não. Outorgada e uma Constituição promulgada. Por exemplo, a nossa. Você sabe a nossa Constituição de que ano é? Não precisa saber não, tá? O Enem não precisa disso não. Ela é de 1988. Isso é a nossa Constituição atual. Você sabe qual é o nome da nossa Constituição atual? É um quiz, é, professor? Não, é só curiosidade. Você sabe qual é o nome da sua Constituição? Ela é chamada de Constituição Cidadã, porque tem vários direitos que os cidadãos adquiriram depois da ditadura militar. E a pergunta, essa nossa Constituição é outorgada ou é promulgada? Professor, primeiro eu preciso saber o que é cada um. Detalhe, outorgada é uma Constituição, é quando uma Constituição ela é imposta por alguém. No caso, a nossa primeira Constituição, a primeira Constituição do Brasil, ela foi outorgada. Dom Pedro I teve uma votação, teve um projeto em 1823, quando ele leu, ele não assinou, achou que não era digna dele, rasgou e ele mesmo fez a Constituição e impôs para o Brasil. Ou seja, não teve Assembleia Constituinte, não teve uma votação outorgada. Quando uma Constituição ela é votada bem direitinha por uma Assembleia Constituinte, ela é promulgada. Então a nossa foi votada bem direitinho, durante anos, as leis bem bonitinha, promulgada. Ei, pode fazer a diferença. Lembra que todo conhecimento é válido. Tu tá lendo lá numa questão do Enem e tem esses termos. Se você sabe agora, você tem mais chance de acertar a questão. Beleza? Lembra, dúvida? Se eu estou indo rápido, dúvida, por favor, diz para mim para eu responder. Tô doido para responder as suas dúvidas, tá certo? Tô doido para conversar com você ao vivo. Aos meus amigos, grande abraço. Um abraço aí pro pessoal da Serrinha. Um abraço para a esposa que está me assistindo. E vamos lá. O pessoal ali atrás das câmeras está rindo. Mas se ela pediu, faça igual o Cafu. Cafu disse, um beijo para Regina, né? A minha esposa também é Regina, então um beijo para Regina. Vamos lá!